Shalom, shalom, a paz do Senhor. Peço imensas desculpas. A princípio, houve uma interrupção no vídeo, porque no live vídeo, no webinar, vamos chamar isso de broadcast, porque não sei por que razão a internet esteve a congelar ou a frisar. Então, mas agora já voltamos a reconectar. Só que quer fazer alguns ajustamentos. Muitas coisas ligado, reduzir a carga, amém. Ok, parece que agora temos, ganhou um bocadinho mais. Amém. Então, conforme ia dizer, nós estamos numa sessão de... Aqueles que tiverem interrupção nos vídeos, se quiserem depois ver, poderão ir para o canal do YouTube, que nós vamos postar a mensagem que está a partir da câmara de hoje. Vamos colocar no YouTube. Também teremos imagens de arquivo, mas esse da câmara 3, isso não sei como é que vamos fazer daqui para frente. Mas peraí, a princípio é o seguinte, muito obrigado, shalom, shalom, a paz do Senhor. Nós continuamos a pregar a mensagem sobre as falsas doutrinas no Evangelho. Queremos pregar hoje uma mensagem que surge, né, por questões do ministério. E queremos trazer essa mensagem para o povo, amém? Para aqueles os ouvintes e os irmãos, pastores, aqueles que têm ouvido. Qual é o título da mensagem de hoje? O título da mensagem de hoje é a falsa representação da palavra autoridade. A falsa representação da palavra autoridade. Ok. Ou aliás, perdão, a falsa representação da palavra falsa autoridade. Assim está certo. A falsa representação da palavra falsa autoridade. Amém. Esta palavra surge muito no seio evangélico pentecostal e é muito usada pelos falsos pastores, falsos mestres e principalmente os falsos profetas. O que eu quero dizer? Usa essa palavra falsa autoridade para dizer que um cristão que tentou a prática de exorcismo de um espírito, sobre, por exemplo, a filha manifestou um demônio, a um espírito contrário, ou alguém na igreja, e o irmão tentou orar e talvez as evidências mostraram que não houve algum efeito. Então vem o falso profeta, o falso mestre, o falso apóstolo dizer assim: o irmão está a exercer sobre uma falsa autoridade. Quer dizer, Deus não te ungiu para você expulsar esse demônio. Deus não te ungiu para você orar sobre essa situação. Amém. Isto é uma falsa doutrina. E eles têm um texto, eu vou ler o texto de base que eles normalmente usam. Eu vou ler no meu iPhone para ser mais rápido. Tem a Bíblia aí, mas acho que eu vou ler no telefone. O texto de base que eles usam é o Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos lá ler, para entendermos onde é que eles vão buscar essa expressão de falsa autoridade. Mas eu vou explicar o porquê que isso é uma falsa doutrina hoje no seio cristão. É uma forma de manipulação que eles usam para quê? Para você, como cristão, depender da fé dele. Quer dizer que você, como membro daquela igreja,
Tudo que você tiver, você terá que reportar ao teu pastor, terá que ir ao profeta, terá que, porque ele é que tem autoridade, ele é que tem o poder, ele é que tem que fazer essas coisas. Você não tem. Está a entender? Mas isso é uma manipulação para te manter sobre cativeiro, para você ser uma ovelha cativa para ele. Quer dizer, você ser uma presa no fundo, é a expressão mais certa, uma presa dele para ele fazer o que ele bem entender. Vamos lá ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Vamos lá ver onde é que eles foram buscar isso. Temos que ser rápido, porque eu não quero levar muito tempo. Ok. A partir do versículo 3 a Bíblia diz: e algum dos exorcistas judeus, ok, preste bem atenção, algum dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Entendeu bem? A Bíblia começa no versículo 13 dizendo: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam, ok? Versículo 14. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, que eram o principal da sinagoga, judeu principal da sinagoga. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E no 16 diz: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nuns e feridos fugiram daquela casa. Quer dizer que o espírito maligno se convulsionou, quer dizer, se opôs contra esses indivíduos, os judeus que estavam a tentar expulsar esse tal espírito maligno na pessoa, e rasgou as roupas dele. Eles eram lá feridos e nuns, que lutou, o espírito lutou contra ele, não aceitou a autoridade que eles estavam a exercer sobre ele. Então, o falso profeta, o falso mestre, traz isso para dizer, para te dar exemplo de que você não pode fazer, porque não tens essa autoridade, porque o demônio disse: Jesus conheço, Paulo conheço, mas vocês quem são? Está a entender? Como é que isso é falso? Isso é falso porque primeiro é no Velho Testamento. Estamos a ver aqui judeus exorcistas que não aceitaram Jesus. Judeus exorcistas que não aceitaram a Jesus Cristo. Não têm autoridade sobre os demônios. Porque a autoridade nos é conferida na submissão, na obediência, na aceitação. Aí você exerce autoridade. Mas agora, há um especial que você, o servo da igreja, tem que depender do profeta para expulsar? Ou do tal apóstolo, do pastor? Não. Não existe isso. Isso é uma falsa doutrina. É uma forma de prenderem as pessoas, mantê-las sob cativas, para que elas dependam do pastor, para que o comércio ande bem, para que o pastor possa reinar bem sobre a igreja, para que o pastor possa tomar domínio sobre as ovelhas. Quer dizer, ele se torna o intermediário entre vocês, o povo, e Cristo, quando Deus não lhe chamou para isso. Como que Deus não lhe chamou para isso? Vamos ler o livro de Efésios capítulo 4, versículo 4:11. Efésios 4:11. Vamos lá ler, para nós entendermos aonde é que esses falsos profetas andam vos enganar. Efésios 4:11. O que é que a Bíblia diz? Vamos lá ler. Deu fim. Então a Bíblia aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz o seguinte, pelo Espírito Santo: e ele mesmo, Deus, quem é ele? Jesus, amém? E ele mesmo deu uns para apóstolos, amém? Jesus deu uns para apóstolos. E outra coisa que eu vou trazer na próxima: não existe mais apóstolo. Naquilo que é os ensinamentos bíblicos que nós vimos na Bíblia Sagrada, não existe mais nenhum apóstolo. Apóstolos foram os 12 que foram escolhidos. Esses trouxeram a palavra de Deus, daí acabou o chamado apostolado. Você pode fazer um trabalho do apóstolo, bispo, pastor, não que você seja um apóstolo. Não existe mais nenhum apóstolo. Naquilo que eu estudo bíblico e a palavra de Deus clara. Todo apóstolo hoje autoproclamado,
Não sei quem ele fez apóstolo. Por quê? Porque se olharmos no livro do Apocalipse, vamos ver que, primeiramente, apóstolo Paulo sobre a igreja de Efésio, aliás, apóstolo Paulo, Jesus Cristo, quando manda a carta através de João à igreja de Efésio, Jesus Cristo diz que eu tenho a vosso favor, porque vocês contestam o mal, vocês expuseram e rejeitaram aqueles que se diziam ser apóstolos, mas na verdade não são. Depois, vimos no final, lá para, acho que acredito que os versos, capítulo 20 por aí, a Bíblia diz que Nova Jerusalém, a cidade santa que virá do céu, estará edificada sobre 12 pilares com o nome dos 12 apóstolos. Agora me diz uma coisa, se você é apóstolo agora, o teu nome fica onde? Fica embaixo do pilar? Ou onde é que o teu nome fica? Então isso é bem claro. Deus está a mostrar que o chamado do apostolado é aquele, terminou o chamado, porque o chamado do apóstolo é o primeiro. É o que o apóstolo tem o profético, tem o revelatório, tem a cura, milagre, todos os dons do Espírito Santo quase operam no apóstolo. Quer dizer, no chamado é o mais elevado de todos os chamados. Então o diabo tem corrompido, até tem menininhos aí, que são apóstolos, menininhos, quer dizer, sem conhecimento nenhum, foi profetizado por um outro menininho, é apóstolo. Isso é muito grave. É o espírito condulino, espírito do engano, espírito da falsidade que entrou na igreja. Cuidado, fique atenta. Não existe todo autoprogramado. Esse que se diz Valdemiro Santiago é apóstolo. Este aí é apóstolo do diabo. Ele é apóstolo do diabo, é de Satanás. Ele não é apóstolo de Deus. Ele não é apóstolo de Deus. Se ele autoproclamados apóstolos, Guilherme Madonado, Sulimar, todos esses autoproclamados apóstolos, presta atenção, não são apóstolos do Senhor. Amém? Não são apóstolos do Senhor. Vamos continuar, vamos falar isso na próxima. Mas dei mais ou menos aqui uma explicação com relação a isto, ok? A cidade de Nova Jerusalém que virá do céu estará edificada sobre 12 pilares dos 12 apóstolos, com o nome, está timbrado nos pilares da cidade, dos 12 apóstolos. Então você é o 13º. Porque alguns ateus, no estudo vou aprofundar, alguns estudiosos, que se dizem estudiosos bíblicos, tentam dizer que não, Timóteo, Tito, Apolo também chegaram a ser apóstolos. Depois, não. O apóstolo é apóstolo desde o princípio. O apóstolo não se torna. Apóstolo é desde o princípio que é chamado. Amém? Então, Apolo, Tito, Timóteo nunca foram apóstolos. Eles eram pastores. Amém? Aleluia? O apóstolo era Paulo que lhes direcionou, porque foi chamado desde o princípio. Aleluia? Amém? Então vamos lá ver. Para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Amém? Esses são chamados. No 12, vamos lá ver. Para que objetivo foram chamados esses indivíduos? Os pastores, nós que fomos chamados para ensinar. Então vê aqui o objetivo. E eles não querem ensinar isso. Ele diz assim, para o aperfeiçoamento dos santos, amém? Para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Noutras versões diz, eu até podia ler, mas não está. Ok, noutra versão diz algo mais profundo. Está vendo? Que é para a edificação no conhecimento, na sabedoria. Vamos lá agora no 13. Até que todos, qual é o objetivo? Cheguemos à unidade da fé. Quer dizer, que cresçamos na fé e ao conhecimento do Filho de Deus, quer dizer, a palavra de Deus revelada com profundeza, quer dizer, que você satura-se de conhecimento de Cristo e da verdade, ok? A varão perfeito, para que nos tornemos varão perfeito, varoa. Amém? A medida da estatura completa de Cristo. Quer dizer que você vai ter um conhecimento extremo de Jesus. Vai ter sabedoria suficiente para você o quê? Depois vamos ver o 14. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aleluia. Aí está, que nos enganam, tem nos enganado fraudulosamente. O pastor, o servo, ele não é intermediário de Jesus Cristo e o povo. Ele é um conservo, é uma ovelha de Cristo, pela qual Cristo ausentou-se e deixou responsabilidade com ele,
para falar, para que esse pastor, esse servo, ele passe a falar às ovelhas sobre Jesus. Ele passa a ensinar as ovelhas sobre o vosso dono, o vosso mestre, o vosso rei. Ensiná-los a conhecer Cristo como ele conhece. Aleluia. Ele tem que ensinar ao povo a conhecer Jesus Cristo. Quando as pessoas passam a conhecer Jesus Cristo, passam a conhecer a doutrina, passam a se aprofundar no conhecimento, elas não serão levadas como vento de um lado para o outro por várias doutrinas pelas astúcias dos homens. Então, como é que o falso profeta vem e te diz que você tem falsa autoridade? Ele te diz que você tem falsa autoridade. Não tem como. Não, você não tem falsa autoridade. Você tem autoridade porque você está sentado em Cristo Jesus. E toda autoridade vem na submissão. Quando você se submete a Deus, a autoridade te é conferida. E outra coisa, o Espírito Santo que nós recebemos, ele não vem às metades. Eu já vou ler agora. Ele não vem às metades. O Espírito Santo não vem, veio só. O Espírito Santo que está no irmão João veio só com... veio só trazer discernimento. O Espírito que está no veio só trazer... Não, ele não vem, ele vem completo, é Deus completo. E uma coisa que nós temos que saber, Deus é soberano. Deus opera quando Ele quer, quando Ele acha e quando lhe apraz. Quero dizer que um irmão normal na igreja, ele pode operar discernimento hoje. Mas se haver alguma necessidade, ele pode ter um dom específico que o Espírito Santo vamos dizer, lhe otorgou. Mas ele no momento pode exercer discernimento. E quando o Espírito lhe apraz, pode lhe trazer uma profecia. Mas não lhe faz de profeta também. Lhe traz uma palavra de profecia. Se ele traz a palavra de profecia, não quer dizer que ele é profeta. É apenas o dom que o Espírito Santo exercitou, porque ele é um instrumento. Todos são instrumentos. Então, como instrumento, Deus vai usar no momento. Quando convém, melhor. Porque Deus só age dentro de propósitos e planos. Quer dizer, é por um plano, por um propósito que ele vai agir. Esse irmão não se pode autoproclamar profeta. O que acontece é que muitos, por exemplo, dos pentecostais, quando se convertem, o Espírito Santo vai agindo, operando o Espírito, dom de profecia nele, ele vai profetizando. Ele se autoproclama profeta, quando ele não tem um chamado de profeta. E como ele fica nesse desespero, depois fica naquelas orações absurdas, que eu chamo isso, amém? Eu chamo de orações, faz orações absurdas fora da vontade de Deus. Então, lhe é dado, o inimigo lhe entrega um outro espírito familiar. E ele passa sobre esse espírito familiar na manipulação e na mentira das profecias. E se torna falso profeta. Não que ele, de princípio, já foi chamado de profeta. Ele apenas operou dom. Havia uma operação de dom constante nele. E ele se autoproclamou profeta. E aí está o grande perigo. Esse é o grande perigo. Amém? Mas vamos lá ver onde é que nos foi conferida a autoridade. Vamos ler o livro de 2 Coríntios 2 Coríntios 10, 4. Vamos ler. Para nós entendermos. Coríntios 12, aliás. No livro de 1 Coríntios 12, a Bíblia diz o seguinte, diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes, ok? Vós bem saber que eras gentios, levado a ídolos mudos, conforme eras guiado. Quer dizer, vocês andavam dispersos. No versículo 3 diz, 3, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala no Espírito, do Espírito de Deus diz Jesus é anatema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Quer dizer, isso no fundo é um mandamento. Amém? É um mandamento. Aleluia. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Está a entender? E há diversidade de operação, mas o mesmo que Deus que opera tudo em todos. Amém?
A diversidade de operações. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é útil. Quer dizer, nós somos instrumentos, uma utilidade. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, entende? E ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Isso não está a falar a pastor, a profeta, está a falar para toda a igreja no geral. Membros inclusivos. Amém? O Espírito da palavra de ciência, o outro pelo mesmo Espírito de fé, o outro pelo mesmo Espírito dos dons de curar, e outra operação de maravilhas, outra profecia, e outros dons de discernir espírito, e outra variedade de língua, e outra interpretação de línguas. Mas um só mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos bebidos no mesmo Espírito. Para que também o corpo não é um só, mas membro, mas muitos. Amém? Se o pé disser que é... Pronto, por ali, até vamos continuar. É só para fazer entender que aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está a dizer que os dons, essa operação de dons, é a igreja, está a falar do corpo de Cristo, não está a falar especificamente ao profeta, ao pastor, ao mestre, não está a falar o dom, amém? O dom que opera, aliás, dentro da igreja, e na altura estamos a falar operava na igreja, e opera hoje. Tem de ser assim. Não é que você especificamente, é que o irmão te vai lhe chamar de não, falsa autoridade. Como falsa autoridade? Você sabe quem está nele? É o mesmo Espírito que está em ti. O mesmo Espírito Santo que está em ti está naquele irmão. Se ele exercer a medida da sua fé, ele não tem falsa autoridade. Ele precisa de aumentar na fé. Mas eles só pregam falsa autoridade para vos manter cativo, presos a eles, depender da oração deles. Quando estás doente, tens de ligar para ele. Tudo tens que ligar, porque ele tornou-se o intermediário de Jesus e o povo. Nunca um pastor foi chamado para ser intermediário de Jesus e o povo. E aliás, mesmo na vida secular, reparam bem que nenhum pastor que fica a pastorear a ovelha é dono das ovelhas. Há um dono das ovelhas. Há um dono das ovelhas. A ovelha nunca é do pastor que está a pastorear. Quando esse pastor que estiver a pastorear tornar-se dono da ovelha, ele vai arranjar um pastor, ele não vai ser um pastor. Então Jesus Cristo é o pastor de todos nós. É o pastor do pastor, é o pastor do profeta, é o pastor de todos nós. Nós todos somos conservos. Existe sim, vamos dizer, a hierarquia que deve ser respeitada, mas não nesse sentido da idolatria, não nesse sentido da manipulação, não nesse sentido de cativeiro, escravatura que tem se colocado. Então, essa doutrina de falsa autoridade é uma falsa doutrina aplicada pelos falsos pastores e falsos mestres. Amém? E vou lhe ler mais um capítulo, vamos lá. A Bíblia diz, vamos ler Efésios 6:12, deixa lá ver, para concluirmos, estamos no fim. Efésios 6:12, oh meu Deus. Efésios 6:12. A Bíblia diz: porque não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades das trevas, desse ser, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então depois ele aqui continua. Se o irmão ler o versículo 13 e 14 vai entender o que ele está dizendo. Quer dizer que nós temos que estar sentados com o Evangelho, porque ele fala da armadura, da couraça da justiça, do capacete da salvação. Tudo isso, e a sandália do Evangelho, precisamos, nós temos imbuído isso. Para quê? Porque é assim que nós estamos revestidos de autoridade. Essa submissão. Mas agora vamos ler 2 Coríntios 2:10, né? Nesse caso, para terminar. Para você entender aonde é que está a tua autoridade. Que te foi dada a Deus, conferida. 2 Coríntios. Porque a igreja tem que ser imbuída da autoridade do conhecimento. Ninguém pode estar a te enganar. Então a te fazer de escravo. Ok. Aqui vamos ler. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Mas são o quê? Mas sim poderosas em Deus. Poderosas em quê? Em Deus. Quer dizer que toda a autoridade exercida não é minha, é de Deus que está em mim. De Cristo que está a operar em mim. E depois diz, mas sim poderosa de Deus para a destruição de fortalezas. Quer dizer, tudo que se constrói contra
não é? Fortalezas que se consagram, destruindo os conselhos e toda altivez que levanta-se contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo. Está vendo? A Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. A nossa autoridade vem na obediência. Se nós nos mantermos na obediência de Deus, na palavra, no mandamento de Cristo, caminhando na verdade, nós temos autoridade. Nós temos autoridade. A igreja toda tem autoridade. Ninguém pode te vir pregar e dizer que você tem falsa autoridade. Que falsa autoridade? Porque não ele é que é o profeta. Não é mentira. Não há um tipo de demônio que você não pode expulsar. Não existe uma força que... Não, você precisa de fé e precisa estar calçado no evangelho. Você precisa ter a couraça da justiça, capacete da salvação. Você precisa caminhar com a espada do Espírito, no conhecimento, na submissão. Porque Deus só vai... É assim, estando prontos para vingar, quer dizer, Deus está pronto para vingar toda a desobediência. Quando cumprida a nossa obediência, quando nós realmente estamos submissos. Como é que Satanás reagiu contra esses indivíduos estavam? Eles não estavam na submissão de Cristo, não tinha autoridade sobre eles. Por isso, e estamos a falar Velho Testamento. Eles eram judeus religiosos, não receberam Cristo. A autoridade foi dada à igreja de Cristo, não a judeus na lei. Então, você tem autoridade, sim senhora. Você precisa se conhecer esta palavra. Você tem autoridade sobre qualquer espírito demoníaco. Você tem autoridade sobre qualquer demônio que está aparecendo, nem que fisicamente você tem autoridade. Tenha certeza que você está na submissão, na obediência de Cristo. Você recebeu Jesus. Então não tenha medo, irmão. Porque isso não é nosso. A autoridade que é exercida não é nossa. É Deus que age em nós contra os demônios. Não somos nós que agimos. Não é você que faz. Por isso o crédito está sendo dado à pessoa. Não. Quando eu expulso o demônio, não é o pastor. É a autoridade que está em mim. É Cristo que está em mim. Eu sou o jumento Cristo montado. A autoridade está aqui em cima. Não sou eu. Mas por quê? Porque eu obedeci. Eu me mantenho na obediência de Cristo. Então essa autoridade me é conferida. Amém? Aleluia. Então não tema. Não importa. Não importa que situação é. Eu vou contar um testemunho. Um jovem, era obreiro da igreja. Foi buscar o pai dele. Levaram numa casa do curandeiro. Foram buscar o pai. Ele é cristão. Era o único dos irmãos cristãos. Quando chegou na porta do curandeiro, a senhora, a curandeira disse, todos podem entrar, mas esse aqui não. Este não entra. Agora me diz uma coisa. Ele tinha alguma coisa? Tinha sim. É a presença, a submissão de Deus que estava nele. Amém? Já várias vezes me aconteceu a mim mesmo. Eu a fazer evangelização ali na zona do Bela Shopping e tal, com os obreiros. O maluco está a vir, de repente o maluco muda de caminho e começa a voltar a fugir. Quer dizer, eu sou alguma coisa? Não sou nada. É Cristo. É a presença de Deus que eu carrego, ou a presença dos anjos e a unção do Espírito Santo, que faz com que ele vê, ele reconhece de longe a submissão que eu estou a viver. E a autoridade. Então você não é especial. Eu não sou especial. Eu sou um instrumento de Deus. Você também é. Não aceita o falso profeta te fazer cativo, que você tem que depender das orações dele, que você precisa ir para ele, é ele que tem que fazer. Vem aqui, vamos fazer o propósito, traz dinheiro. Não aceita. Desperta a igreja. Amém? Desperta, fuja do falso profeta, do falso apóstolo. Apóstolo já não existe. Apóstolo já não existe. Nova Jerusalém está fundada sobre 12 pilares, com o nome dos 12 apóstolos. Então, não sei o 13º, 14º, só vão vir da onde. Amém? Então, shalom, a paz do Senhor. Fique na paz. Medita a tua palavra. Apresenta as tuas questões, tuas dúvidas, que nós estamos aqui para responder. Aqui é o vosso irmão, Pastor Vitor, falando para vocês, mais uma vez, com muito amor, de coração, shalom, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê conhecimento, mas medita a palavra. As escrituras que eu dei são muito importantes. Nós precisamos meditar a palavra, porque nós fomos chamados para ensinar, para que você tenha conhecimento de Cristo. Você precisa conhecer o Rei que eu sigo. Não eu, você precisa seguir o Rei. Você precisa conhecer quem é o nosso mestre, quem é o nosso patrão, quem é o nosso Rei. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.